Bem, amigos, no encerramento da lição número 3, que nós vamos considerar agora, podemos dizer que o legado de Caim foi um legado, assim, pernicioso. Percebemos que o pecado atuou fortemente na vida de Caim. Caim talvez pudesse até pensar que ele tinha o domínio sobre todas as coisas, mas ele não tinha o domínio sobre suas atitudes, suas ações, o seu lado emocional. Tanto que Caim eliminou Abel quase que numa tentativa de ficar sozinho, como que querendo ser um Deus. Uma, assim, semelhança muito grande com a serpente, serei semelhante ao Altíssimo. Deus havia avisado Adão e Eva sobre as consequências de comer o fruto da ciência do bem e do mal. Eles conheceram muito mais do que eles estavam pensando naquela ocasião. Por isso eles, ao contrariarem uma vontade expressa divina, eles acabaram caindo numa situação que degradou toda a raça humana. Podemos dizer que nós temos que tomar muito cuidado com a voz do inimigo, que pode sorrateiramente nos encantar, nos levar à prática de muitos pecados. Talvez pecados que as pessoas até acreditem que não vá fazer nenhum mal para eles naquele instante, mas no final vai se mostrar que é perigoso como uma serpente. Um homem na China entrou numa biblioteca e pegou um livro na estante. Na hora que ele pegou o livro, sentiu uma picada no dedo, uma espécie de uma pontada. Ele imaginou que tivesse sido um clipe, alguma coisa que tivesse ali, um grampo que tivesse ali na estante, e ele não ligou a princípio, mas de repente ele começou a sentir a mão adormecendo. Enquanto ele estava sentado, sentiu o pescoço adormecido, e quando percebeu, já estava caído no chão. As pessoas o socorreram, levaram-no para o hospital, mas não teve como ajudar esse homem. Ele acabou falecendo. Foi depois feito um exame minucioso na biblioteca e descobriu, entre os ídolos da biblioteca, uma serpente chinesa pequenina, mas muito poderosa no seu veneno. Uma serpente escondida. A pessoa não tem como se livrar do seu ataque. Caim talvez desconhecesse o encanto da serpente, ou os encantos, e foi com essa displicência que ele foi envenenado e então se tornou uma pessoa inimiga de Deus através de suas atitudes. Quando os pulverizadores de plantações, eles pulverizam, por exemplo, uma plantação de cana, eles têm que deixar uma área reservada chamada de testemunha. É um pedaço de terra que é demarcado, é um quadrado perfeito, onde dentro daquele quadrado, exemplo, 10 metros por 10 metros. Aquela área não é pulverizada com os defensivos agrícolas. Isso serve de testemunha, porque com isso dá para saber a diferença entre uma área que não foi pulverizada e toda a área que foi pulverizada. Aquela área que foi, então, assim, deixada de ser pulverizada é chamada de testemunha, para mostrar se o defensivo agrícola teve ou não resultado eficaz. Podemos dizer que o cristão, ele funciona como testemunhas nesse mundo. O cristão aceita Jesus na vida, aceita a atuação do Espírito Santo, e ele mostra para o mundo como o domínio do pecado, da vontade, das tentações, pode torná-lo diferente do restante das pessoas. É realmente um testemunho do poder de Deus sobre a vida da pessoa. Por isso que muitas vezes o cristão ele é odiado, porque a vida dele se torna uma espécie de repreensão para a vida dos ímpios, daqueles que não servem a Deus. O pecado e as insinuações satânicas levaram Caim a ter inveja do seu irmão, até chegar ao ponto de matá-lo de forma assim cruel, de forma assim traiçoeira. A Caim levou perante Deus uma oferta personalizada dos frutos da terra. E ele ficou zangado quando Deus não aceitou a sua oferta. E para Caim, o que valia era a intenção, e não tanto ali a devoção ou mesmo o ritual. A intenção valia tudo para ele. Por isso que ele levou a oferta dele na intenção de ser aceito por Deus. Caim estava enganado. E para não se dar por derrotado, o que é que fez? Ele quis então tirar da sua frente, na verdade, eliminar as provas. Matando Abel, ele eliminaria as provas contra ele a respeito de ter oferecido uma oferta diferente daquela que Deus estava requerendo. Deus pedia um cordeiro que simbolizava
o Redentor, o Senhor Jesus. E quando Caim ofereceu o fruto da terra, ofereceu a sua vontade própria, a sua justiça própria, por isso Deus não aceitou. Por isso Abel foi chamado de justo. Jesus Cristo, até ao falar sobre Abel, até ao recriminar a atitude das pessoas do seu tempo, como está assim mencionado, ele diz o seguinte: e dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Jesus então mencionou Abel como uma pessoa justa. O crime de Caim foi covarde, pois diz a Bíblia que ele, depois que teve o seu sacrifício rejeitado, ele então convidou o seu irmão Abel para ir para o campo, de forma sorrateira, e ali se levantou contra o seu irmão e o matou. Fez um crime hediondo, matando o próprio irmão. Eis o texto falando sobre isso, diz assim: falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Gênesis 4, verso 8. Caim foi sorrateiro como uma serpente, usou as artimanhas da serpente, foi dominado pelo maligno. A punição de Caim aconteceu de imediato, e ele ainda afrontou a Deus com suas palavras, com sua arrogância, colocando a culpa no Criador, com suas respostas ferinas, e é possível até que o diálogo entre Caim e Deus tenha sido um diálogo onde Caim insultou a Deus, podendo até dizer: o Senhor não aceitou minha oferta, e por isso, para não blasfemar contra o Senhor, eu matei Abel, que estava me enchendo o saco assim com seus sermões, com suas palavras. Por isso que eu matei Abel. O culpado é o Senhor, porque o Senhor não aceitou a minha oferta. Adão e Eva ficaram cegos com o encanto da fruta do conhecimento do bem e do mal. Caim ficou encantado com a beleza do sacrifício de Abel. Por isso, ele se dispôs a matá-lo. Em ambos os casos, a figura sinistra que apareceu, tanto no caso de Adão e Eva no jardim, como no caso de Abel e Caim no campo, a figura sinistra foi a figura da serpente, a figura do diabo que derrotou a todos eles. Então temos que, como cristãos, tomarmos muito cuidado com a serpente, porque diz o livro do Apocalipse: ai de vós, terra, porque o diabo desceu até vós, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos então pedir a Deus que nos ajude, porque o legado de Caim foi um legado que não foi ajudado por Deus. Caim fugiu da presença do Senhor, nunca mais falou com Deus, porque ele disse: fugirei da tua presença. E os descendentes de Caim foram terríveis, inclusive Lameque se vangloriava dizendo: Caim será assim castigado 7 vezes quem matar Caim. Quem tocar em mim vai ser castigado 70 vezes 7. Ele se achava mais sanguinário do que o próprio avô dele, que foi Caim. O que Lameque deixou foi um rastro de destruição, de violência para os seus descendentes, porque ele foi um homem originador da grande violência, como Caim também fora. Por isso, temos que pedir a Deus que nos livre das insinuações do diabo. O pecado sempre vai aparecer atrativo, lisonjeiro, mas no final ele vai explodir em nossas mãos. Lembra da historinha do pastor Donald, que tinha um cachorrinho chamado Spot? E o pastor tinha uma plantação de cenouras, mas havia uns roedores chamados texugos, que estavam sempre comendo as cenouras que o pastor plantava. E a esposa do pastor disse: por que você não vai numa pedreira lá na frente, pede uma banana de dinamite, pede instruções e joga na toca dos texugos e acaba com ele? O pastor disse: boa ideia. Foi até lá, falou com o engenheiro deu as instruções, deu uma banana de dinamite, deu um pavio ali de 1 metro, disse: o senhor acenda o pavio e jogue dentro da toca dos texugos, depois saia correndo, porque a explosão vai ser muito forte. Assim você vai acabar de uma vez com esses texugos. O pastor foi, pegou a banana de dinamite, foi lá no meio do campo, sabia onde era a toca dos texugos, levou um isqueiro e atrás dele estava o cachorrinho dele, Spot. O pastor então acendeu o pavio, jogou dentro da toca dos texugos, que tinha mais ou menos 1,5 metros de profundidade, e então
correu para bem longe daquela banana de dinamite. O cachorrinho dele, pensando que o pastor estava brincando, correu dentro do buraco, pegou a dinamite nos dentes e saiu correndo atrás do pastor. Quando o pastor Donald olhou para trás e viu o cachorrinho dele com aquela banana de dinamite e o pavio ficando cada vez mais curto, o pastor começou a gesticular e gritando: Spot, largue isso, Spot! Mas o cachorrinho pensou que o pastor estava brincando com ele e saiu correndo mais veloz ainda na direção do pastor. Foi um desespero para o pastor. Olhando para trás, vendo o cachorrinho se aproximar, aquele desespero, e o pastor gritando: Spot, largue isso, Spot! De repente, uma explosão aconteceu, abalou tudo e o cachorrinho Spot virou poeira. Brincou com a banana de dinamite e acabou sendo morto por aquele que ele achava que era uma brincadeira. O pecado tem essa semelhança. As pessoas brincam com o pecado, as pessoas manejam o pecado, desfrutam do pecado, mas no final vai explodir com a vida da pessoa. Deus abençoe. Haja uma bênção para que nós possamos ter entendido que o legado de Caim não foi um legado onde Deus participou. Deus condenou o legado de Caim. Deus abençoe a sermos coerentes e termos a direção do Espírito Santo em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela lição da semana. O Senhor nos ajudou muito, nos abrindo os olhos para a questão do pecado e das pessoas que não querem a tua direção como Caim não quis. Nos abençoe, nos conduza, nos dirija com o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Tenha uma sexta-feira abençoada, um feriadão gostoso. Vamos então encerrar a Semana Santa nas igrejas e vamos então pedir a Deus que nos ajude como membros e como pessoas que estão aguardando a volta de Jesus. Fica com Deus, um beijo no coração, uma feliz sexta-feira e um bom sábado na presença do Senhor. Obrigado por atenção, divulgue o nosso trabalho no YouTube, se inscreva, ponha o seu like, ative o sinalzinho e no Facebook divulgue para as pessoas, compartilhe para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Deus abençoe você. Amém.